Olá pessoal, sou o professor Francisco Brown Neto e hoje vamos gravar o primeiro vídeo dos 5 sobre o desenvolvimento de aulas, 5 pontos para se desenvolver uma aula e poder usar melhor a sala de aula. E hoje o nosso primeiro então é o domínio conceitual. Então nós vamos trabalhar um pouco hoje a questão do domínio conceitual quando eu vou montar uma aula. Por quê? Porque sala de aula não é lugar para improvisar. Então, é necessário que quando eu vá para a sala de aula, eu tenha um domínio conceitual daquilo que eu vou trabalhar. Principalmente se tratando de aulas, das ciências humanas, dessa área do conhecimento que são as ciências humanas, que necessitam um domínio conceitual. Eu vou levar um conceito para a minha aula e eu preciso ter esse domínio conceitual. Para quê? Porque a minha aula ela é um argumento. Então eu tenho que ter um argumento para desenvolver em sala de aula e ter um domínio mínimo para desenvolver esse argumento. Então, para quem está começando em sala de aula, também um detalhe importante é que muitas vezes nós vamos para a sala de aula com o que nós podemos chamar assim, muita sede ao pote. Ou seja, na área de ciências humanas principalmente, nós queremos passar muita informação. Então isso acaba também confundindo os alunos, porque nós temos muitas vezes a referência da academia, da universidade, na aula que é desenvolvida na universidade. Mas no ensino fundamental e médio, lá do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, a dinâmica é outra. Então, eu tenho que trabalhar bem esses conceitos, descrever esses conceitos, então criar um vocabulário para os nossos alunos, o que significa cada conceito e ter uma noção muito clara, da área de conhecimento, como ela funciona. Por exemplo, história e geografia. Eu preciso ter um domínio conceitual da ideia de espaço geográfico e tempo, tanto para a disciplina de história quanto para a disciplina de geografia, que são duas disciplinas que se constroem a partir do espaço e tempo. Se eu vou trabalhar ensino religioso, então eu preciso ter uma noção bem clara das ciências religiosas, do conceito de diversidade, que é um conceito construído na antropologia. Se eu vou trabalhar algum tema da antropologia, eu preciso saber que a cultura é o objeto de conhecimento da antropologia. Então, trabalhar esses conceitos, a sociologia, idem. Então, é o estudo da sociedade, mas como se procede nesse estudo? Então, nós temos a sociologia política, a sociologia entendendo os movimentos da sociedade, usando também do tempo, sobretudo o tempo presente, para entender os fenômenos sociais. Então tem uma diferença aí conceitual entre a história e a geografia. Então são esses elementos, assim, são pontos que são fundamentais para a gente conduzir uma aula. Se eu não souber trabalhar com espaço e tempo, que inclusive é o que a BNCC sugere para as aulas de História e Geografia, eu vou ter dificuldades de desenvolver as minhas aulas. O mesmo para ensino religioso, que na BNCC traz bastante o conceito de diversidade, que eu preciso me apropriar desse conceito através da antropologia para ter clareza e não fazer confusão dos conceitos na hora de trabalhar em sala de aula. Então são esses pontos. O domínio conceitual passa pela questão de conhecer como a minha área de conhecimento, quais são as condições epistemológicas, para mim poder ir para a sala de aula com esse referencial, com clareza de que ensinar história e geografia, por exemplo, passa pela questão do domínio conceitual. Eu tenho que dominar os conceitos que eu estou usando em sala de aula, eu tenho que ter clareza daquilo ali. Senão, eu não vou conseguir organizar o meu planejamento, Aí eu não vou conseguir organizar a metodologia, muito menos a sala de aula e menos ainda um material didático,
que esses serão os próximos temas, ok? Então, né, qualquer questão que vocês queiram colocar, coloque aí no comentário. E nos próximos vídeos a gente vai postar semanalmente. No próximo a gente vai tratar da questão do planejamento. Um abraço.